Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar as nossas discussões sobre a literatura pós-ditatorial e pensando ainda na questão das vozes femininas. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre uma aprendizagem ou livro dos prazeres e nessa semana eu resolvi falar aqui então um pouquinho sobre As Meninas da Lígia Fagundes Telles. Esse daqui então é um romance de 1973 e por muitas pessoas ele é considerado um romance de formação justamente porque ele acompanha o desenvolvimento dessas três meninas, dessas três moças, que vão assumir quase que a totalidade da narração. E apesar de eu considerar isso como um dado importante, isso não vai aparecer muito aqui nessa minha fala durante este vídeo, certo? Bom, quando a gente pensa na figura feminina, quando a gente pensa não na figura feminina, mas na representação literária ou artística da figura feminina, uma coisa que a gente não pode perder de vista é também a representação dos limites impostos à mulher, que acaba se atrelando a essa representação literária ou artística das pessoas do sexo feminino, enfim, das pessoas que de certo modo representam essa feminilidade. Isso é uma coisa muito importante, justamente porque esses limites eles não são ligados apenas à condição física da mulher. Esses limites eles acabam ultrapassando a condição física da mulher e acabam se ligando muito mais, se relacionando muito mais a questões políticas, a questões históricas, a questões ideológicas e a questões sociais. E é justamente pensando nisso tudo, dentro desse contexto ditatorial, que era um contexto que impunha uma censura, que era uma censura não só política, mas também moral, que eu quero entender a representação dessas três personagens aqui. Da Lia, da Ana Clara e da Lorena. E é muito curioso porque eu estava conversando com uma professora minha justamente sobre este romance e a gente chegou à conclusão de que não existem muitos romances da literatura pós-ditatorial escrito por mulheres que tratem da questão da literatura de testemunho. Porque a literatura de testemunho, quando a gente pensa lá, por exemplo, no Que é Isso, Companheiro, do Gabeira, o que a gente tem é uma literatura que tenta, de certo modo, representar toda aquela violência que aquelas pessoas sofreram nos porões da ditadura. E daí quando a gente pensa na principal forma de violência contra a mulher naquele período, era o estupro. E o estupro até hoje é visto como algo vergonhoso para a mulher. A mulher quando ela é estuprada é porque ela deu um motivo, é porque ela estava com uma roupa curta, é porque ela estava andando sozinha à noite, é porque ela bebeu demais, é porque ela estava, enfim, ela era amiga de homens, que ela podia querer se envolvendo numa festa lá com 3 ou 4 ou 5 ou 10 homens. Então veja que o estupro, ele é algo que sempre acaba sendo culpa, a vítima é que acaba levando a culpa, e a nossa hipótese, minha e dessa professora, é de que possivelmente isso é que acabou impedindo essas autoras de escrever algo sobre a literatura testemunhal. Então veja que esses limites, que são limites sociais, históricos, políticos, ideológicos e físicos, acabam se tornando também limites profissionais. É um limite que acaba impedindo que essas mulheres exerçam a profissão delas de uma maneira que as satisfaça. Porque não é porque não exista uma literatura testemunhal do período pós-guerra escrita por mulheres que as mulheres não escreveram uma literatura testemunhal desse período. O que acontece é que elas não podiam fazer isso. Não é que elas não escreveram porque elas não quiseram. É porque provavelmente elas não podiam. Porque você falar fui estuprada era sinônimo de que você não iria conseguir ter uma família normal, que você não conseguiria arranjar marido, você seria uma pária social, apesar de ter sido vítima de uma violência tão tacanha quanto essa. Então isso é uma coisa que, segundo a nossa hipótese, pode ter motivado ali essas mulheres a evitarem este tipo de literatura. E pensando em tudo isso, então eu resolvi fazer esse vídeo pensando nessas questões aqui dentro desse romance da Lígia. O romance então ele vai acompanhar basicamente a história de três meninas que estudam na USP
Só que a USP está em greve por conta dessa questão toda das manifestações contra esse governo ditador. E a maior parte do romance se passa em um pensionato em que essas meninas estão ali morando. E antes que eu me esqueça, tem também um filme sobre este livro, que é um filme muito bom, inclusive. Eu gostei muito das soluções estéticas que o diretor arranjou para poder passar isso daqui para o filme. É um filme com a Adriana Esteves, inclusive, que está novíssima. Então, se não me engano, tem disponível completo no YouTube. Então, caso eu encontre, eu vou deixar o link para este filme lá embaixo, porque vale muito a pena que você assista e, enfim, e leia o livro e tudo mais. Bom, essas três meninas são, então, a Lorena, que é uma estudante de Direito e que é a mulher ideal, né? Ela é aquela que reúne em si todos os atributos físicos e culturais da mulher perfeita. Então, ela é extremamente recatada, ela é virgem, ela é bonita, ela assim, magrinha, ela é pálida. Então, todos aqueles ideais românticos da mulher são ali transpostos na construção dessa personagem. Então, ela gosta de bordar, ela gosta de ler, ela gosta de cozinhar, ela não sai do quarto, ela gosta de rosa, ela gosta de bibelôs e esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo em que ela aceita todos esses limites sociais e históricos impostos para a mulher, ela aceita isso, só que ao mesmo tempo também há vários pontos aqui em que ela se rebela contra isso. Por exemplo, ela mantém uma relação adulterina, ela acaba se envolvendo com um sujeito que já é casado. Ela tem uma série de questionamentos sobre o sexo, sobre o aborto, sobre a masturbação. Então ela é essa figura um pouco contraditória quando a gente pensa nisso. Ela tem também uma relação um pouco complicada com a mãe dela. Inclusive a mãe dela é uma personagem que por si só já vale uma análise gigantesca, mas eu não vou me ater a ela. Essa mãe, o principal limite imposto a ela é o limite da idade, porque tem isso também. A mulher ela tem que se manter jovem para sempre, porque a partir do momento em que ela envelhece, ela não pode mais ser mulher. Ela não pode mais ter direito a uma sexualidade, a uma sensualidade, ela não tem direito mais ao jogo amoroso, ao jogo romântico, e isso acaba transparecendo aqui na figura da mãe da Lorena. Enfim. E também a própria relação dessa moça, da Lorena, com a família, sobretudo com o irmão dela, e eu não vou falar sobre isso. Ela teve um irmão que acabou sofrendo um acidente ali durante a infância, e isso vai aparecer em repetidas vezes ao longo do romance, então eu sugiro que quando você for ler, você preste atenção a essas questões. Então, enfim, você tem a Lorena, que apesar de ter todos esses atributos e da mulher ideal, tem também esse outro lado que acaba, de certo modo, rompendo com esses limites. Você tem a Lia, que por si só já rompe com esses limites impostos à mulher, porque ela é uma moça que ela faz ciências sociais, assim, a Lorena faz direito. A Lia, ela faz ciências sociais, ela é uma mulher revolucionária, então ela abraçou essa vida clandestina, ela está tentando, ao longo de todo o livro, ela está tentando conseguir uma troca, ela acaba se envolvendo com um grupo que sequestra um político ali, um embaixador, e está tentando trocar esse embaixador por alguns amigos e pelo próprio namorado dela que estão presos ali, eles são prisioneiros políticos. Então veja, ela tem todos esses atributos que acabam, de certo modo, colocando ela em um outro lugar, e esse lugar é um lugar que nega todos aqueles limites que eram impostos à mulher que deveria se casar e deveria ficar em casa bonitinha, tricotando. Então a Lia, ela abomina tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente começa a observar que ela tem alguns ideais que são extremamente românticos, sobretudo quando a gente pensa na relação entre ela e esse namorado dela, que é o Miguel. E é muito curioso porque, apesar dela ter todos esses ímpetos revolucionários, o que me parece é que ela tenta repetidas vezes reproduzir aquele relacionamento perfeito dos pais dela. Então, ela pensa que assim que ela conseguir libertar o namorado, eles dois vão para a Argélia, e lá eles vão ter uma filha que vai se chamar Argélia, e eles vão ter uma casa perfeita, e eles vão ter tudo perfeito. A Lia, apesar dela estar envolvida com toda essa questão de clandestinidade,
ela é a que tem a vida mais certa, ela tem o rumo certo a tomar na vida, ao contrário lá da Lorena, e ao contrário da Ana Clara, que é a terceira dessas meninas aqui, e que é talvez a personagem que tem a vida mais conturbada. Ela estava fazendo psicologia, mas se não me engano ela abandonou o curso por algum motivo. Ela é uma mulher extremamente bonita, então ela é convidada para ser modelo e esse tipo de coisa. Só que assim, ela teve uma infância muito complicada, ela sofreu os mais variados tipos de abuso físicos e psicológicos ao longo de toda a vida dela. Quando é o presente aqui desse romance, ela está se relacionando com um traficante, e ela acaba, enfim, ela acaba se viciando em drogas. Então a maior parte do livro ela está ali sob o efeito dessas drogas. Então tem alguns momentos em que você não sabe se o que está acontecendo ali faz parte do passado, se é a realidade, se é um delírio, se é uma alucinação, enfim. E é muito curioso porque cada capítulo aqui, às vezes cada parágrafo é contado sob a perspectiva de uma dessas meninas. Só que as partes mais complicadas de ler, pelo menos no começo, são as partes da Ana Clara, justamente porque é muito difícil divisar o que é o real e o que é o delírio, o que é o efeito da droga, o que é o presente, o que é o passado, o que é o pensamento dela e o que é o pensamento desse Max, que é o traficante, com quem ela sempre está junta. Enfim. Então a gente vai acompanhando a história da vida dessas três meninas que estão ali vivendo nesse pensionato religioso. Então veja que o que a Lígia Fagundes Telles faz aqui é mostrar, apresentar três subjetividades diversas, três modos diferentes de olhar para a mesma realidade. Você tem o modo da burguesia. Ah, sim, isso é uma coisa que eu já ia esquecendo. A Lorena, ela é de uma família tradicional, então é ela que tem mais dinheiro, e ela é quem vai bancar muitas das atividades revolucionárias da Lia, enfim, que tem o apelido lá de Rosa de Luxemburgo, em homenagem àquela guerrilheira alemã, se não me engano, ou coisa do tipo. Enfim. Então você tem a perspectiva da burguesia encarando essa realidade ditatorial. Você tem a perspectiva dessas pessoas alienadas que são simbolizadas ali pela Ana Clara, olhando essa realidade ditatorial. E você tem a perspectiva dos grupos revolucionários encarando essa mesma realidade ditatorial. Só que, apesar de serem perspectivas diversas, de classes diversas, são todas unidas por duas coisas. Primeiro, são todas mulheres, e isso é algo muito importante. E segundo, apesar das diferentes ideologias, todas elas sustentam um ideal, que é um ideal que, se a gente for ver, é um ideal extremamente pequeno burguês, que é a estabilidade financeira, a estabilidade afetiva, a estabilidade física e por aí vai. Então veja que mesmo a mais revolucionária delas ainda acaba sendo vítima desse ideal, desse limite que é o ideal pequeno burguês. E a grande questão aqui desse livro é que ele não se limita. A Lígia Fagundes Telles, ela poderia muito bem ir lá e falar da questão da tortura e etc. E só isso. Mas ela não se limita a narrar a questão da tortura. Ela não se limita a descrever a tortura. Não só a tortura, mas a perseguição desse período e toda a violência que as pessoas viviam dentro desse período ditatorial. O que a Lígia Fagundes Telles faz aqui é falar das mudanças culturais e familiares decorrentes de toda essa repressão política, de toda essa repressão sexual. E isso é muito curioso, por quê? Porque ela faz isso colocando aqui essas meninas e essas freiras, né? Elas estão em um pensionato, e as freiras, é muito interessante você observar a ação das freiras, porque em vários momentos você pensa que elas não estão sabendo de nada, mas tem outros aqui que a gente fica sabendo que algumas delas até ajudam ativamente dentro dos seus limites esses grupos revolucionários ali. Então é muito curioso observar como que a Lígia Fagundes Telles
fala dessa questão da violência, fala dessa questão da perseguição, fala dessa questão da tortura, mas ela não fala só disso. Ela também analisa a cultura de uma maneira muito mais profunda do que só ficar nessa coisa toda da tortura e enfim. Ela mostra, olha, tudo isso acabou gerando uma mudança profunda na nossa estrutura cultural e nas nossas estruturas familiares aqui a partir desse momento. E isso é muito curioso quando a gente pensa na construção aqui desse romance e na importância que esse romance tem quando a gente pensa na literatura produzida dentro deste período. Então veja aqui, o advento é uma boa palavra. O advento da ditadura, ele acaba influenciando não apenas alguns pontos, que são pontos aqui da narrativa do livro, o conteúdo do livro em si. Por exemplo, há um determinado momento aqui em que a Lígia Fagundes Telles ela insere um relato verídico da tortura. E isso foi uma coisa assim, a primeira pessoa que colocou um relato verídico de tortura em um livro de ficção foi a Lígia Fagundes Telles. Nessa minha edição aqui, está nas páginas 155 e 156, que é o momento em que a Lia está conversando com uma dessas freiras, tira um panfleto ali do bolso e começa a ler o relato de uma pessoa que sofreu as torturas ali durante uma sessão nos porões ali da ditadura. Então veja, a ditadura ela influencia não só pontos do conteúdo desse livro, mas a própria forma do romance. E isso é algo que eu venho falando desde lá do primeiro vídeo dessa questão toda da literatura pós-ditatorial. Por quê? Porque o discurso, as falas dessas personagens, elas são construídas de maneira extremamente confusa, de maneira extremamente complexa, de maneira extremamente caótica, o que, de certo modo, acaba refletindo toda aquela situação política e social dos estudantes do Brasil, não só dos estudantes, mas enfim, política e social do Brasil daqueles tenebrosos e temerosos anos 70. Então, quando a gente pensa nessa ideia da estrutura do livro, é uma estrutura extremamente fragmentada, dentro daqueles 3 eixos que eu comentei com vocês no meu vídeo lá, que abre esse projeto. E uma coisa muito curiosa é que o que a gente tem aqui é um estilhaçamento especular da estrutura dessa narrativa. O que eu estou querendo, e da construção dessas personagens. O que eu estou querendo dizer é que essas personagens aqui, elas são extremamente fragmentadas, o discurso delas é um discurso extremamente fragmentado, e veja, personagem também é linguagem, então a linguagem ser fragmentada acaba influenciando na construção do personagem também, ok? Então veja, essas personagens elas são estilhaçadas ali dentro dessa narrativa, só que elas acabam se construindo a partir do olhar da outra. Então uma se constrói a partir do olhar da outra. Uma se reflete na outra e uma é refletida pela outra. E é por isso que eu falei aqui que é um estilhaçamento especular aqui dentro deste romance. Então veja que apesar de ser um livro fragmentado, apesar de ser um livro que tem esse estilhaçamento estrutural, o que a gente observa aqui é uma estrutura que se encerra em si, de modo que é um estilhaçamento contido. E essa contenção, de certo modo, acaba se ligando àquela ideia dos limites, porque afinal de contas, o que nós temos aqui é um livro que trata da mulher. Portanto, até mesmo essa explosão do gênero romance, ainda assim é algo contido, é algo que de certo modo mimetiza essa condição feminina. Apesar dos arroubos revolucionários lá da Lorena, que fala sobre masturbação e sobre sexo de uma maneira aberta com as meninas, isso acontece dentro de um ambiente muito circunscrito, que é um ambiente fechado do quarto. Então veja que esse estilhaçamento é um estilhaçamento contido. E mais do que isso, uma coisa muito interessante, quando a gente pensa na estrutura desse romance, é que
o narrador externo, esse narrador em terceira pessoa, esse narrador lá que vai acompanhar o Nando, do Quarup, por exemplo, ele praticamente desaparece aqui. Ele vai aparecer em alguns pontos extremamente pontuais do romance, o que de certo modo empodera essas meninas, porque afinal de contas são elas próprias que estão falando ali desse cotidiano delas. Só que tem uma outra questão também. Essa ausência desse narrador em terceira pessoa onisciente acaba de certo modo fazendo com que essas meninas mostrem mais a intimidade delas. Então, a exemplo de uma pessoa que vai, de um militar que ia e devassava o interior da casa de uma pessoa à procura de algo incriminador, o leitor de certo modo vai e invade aquela intimidade, aquela privacidade dessas meninas. Então veja que nada dentro deste livro aqui me parece que está aqui por acaso. Então até mesmo essa fragmentação proposta aqui pela Leija Fagundes Telles é algo que, de certo modo, apesar de fragmentado, é algo que o texto ele aparece de uma maneira extremamente íntegra, digamos assim. Não há o estilhaçamento estrutural, ele não aparece no texto em si, mas nos diálogos e na construção dessas personagens, o que de certo modo acaba dando toda essa ideia de uma contenção que mimetiza a condição feminina, e essa ideia toda do narrador, como eu falei para vocês, acaba fazendo com que essas meninas falem da própria intimidade com uma liberdade maior. Muito bem, então veja aqui, tem outra questão antes que eu me esqueça aqui, é que essa contenção, ela aparece mesmo na construção dos próprios espaços dentro desse romance aqui. A maioria das ações, ela vai se passar em lugares fechados. A própria Lorena lá, apesar de ser totalmente, oh meu Deus do céu, vamos falar sobre sexo, ela mal sai do quarto. O quarto ali é quase como se fosse um útero. É muito curiosa, tem um determinado momento aqui em que ela vai falar com uma pessoa que está fora do quarto e ela se agarra na grade do quarto, assim, a impressão que dá é que ela quer sair daquele lugar. Então veja que é uma relação muito dúbia entre ela e esse ambiente, ainda que ela quase não saia desse quarto. Ela sai em pouquíssimos momentos, um deles ela sai carregada desse quarto, e o outro deles, agora eu vou ter que dar um spoiler, e é o spoiler dos spoilers, então pule aí alguns segundos desse vídeo, que é o seguinte, está preparado? Outro momento muito importante em que a Lorena sai desse quarto é um momento marcado pela morte. Então uma pessoa do livro vai morrer, eu não vou falar quem é que vai morrer, mas pode ser uma dessas meninas, pode ser a mãe da Lorena, pode ser alguém, alguma dessas freiras desse pensionato, mas enfim, alguém morrerá ali dentro daquele ambiente. E a partir dessa ideia da morte, desse momento de morte, é que a Lorena sai do quarto dela. E mesmo assim, veja, ela sai desse ambiente para manter o recato de um pensionato para mulheres. Então, apesar dela sair desse limite, ela faz isso para que o limite continue tal qual ele se apresenta. Então veja que isso é um dado muito curioso, essa questão da cena em que elas saem ali desse quarto para poder, enfim, lidar com essa ideia da morte. Então caso você tenha pulado o vídeo e tenha chego aqui, eu ainda vou continuar comentando essa questão do spoiler, então pule mais um pouquinho ainda. A Lorena, que é aquela que mais atende aos ideais do recato e do pudor e da feminilidade, é aquela que mais surpreende diante dessa cena da morte. Por quê? Porque tem um determinado momento ali em que a personagem morreu, né? Um desses personagens ali morreu, e ela, para poder arrumar o cadáver, ela monta em cima desse cadáver e ela praticamente cavalga ali. É uma cena extremamente sexualizada. Eu li essa cena umas 2 ou 3 vezes e daí depois eu fui conversar com outras pessoas e teve outras pessoas que também perceberam que tem algo muito esquisito ali naquela cena
em que ela sobe ali para poder arrumar o defunto ali, né? A pessoa que morreu, e daí ela faz um movimento ali que parece que ela está cavalgando uma pessoa. Então é uma cena muito sexualizada. Então veja aqui, com a morte é que a Lorena acaba, de certo modo, ultrapassando todos aqueles limites, ainda que ela ultrapasse esses limites para poder mantê-los tais quais eles são durante todo o romance. Então veja aqui, e agora acabaram os spoilers mesmo. Então veja que uma coisa muito curiosa dentro da construção desses personagens, e agora já estou acabando o vídeo, porque tudo que eu for falar a mais do que eu falei já vai ser spoiler seguido de spoiler, e não é essa a intenção do vídeo. Mas a personagem que tem a vida mais bem planejada, a personagem que tem um rumo certo para tomar, como eu disse para vocês, é a Lia. A Lia que está se afastando do Brasil, indo rumo lá à Argélia com o Miguel. Então veja que aquela que consegue se afastar da realidade política e social brasileira é aquela que consegue ter uma certeza. Então veja que o fim desse romance aqui é um final meio que em aberto, porque você não sabe muito bem o que é que vai acontecer ali, mas esse final do romance ele é meio em aberto justamente por conta dessa falta de certeza. Em 1973 o AI-5 já havia sido decretado. Então veja que os tempos eles eram extremamente sombrios, tudo era incerto. Aquele futuro que podia ser conquistado com a guerrilha lá no Quarup, ele tinha sido um fracasso. Todos aqueles ideais da esquerda estavam fracassando, tinham fracassado e continuavam fracassando cada vez mais. Então a única maneira de você ter uma certeza é se afastando de toda essa realidade, a exemplo lá do que faz Lia, e ainda assim a gente não sabe se ela conseguiu de fato concretizar todas aquelas coisas que ela estava pensando. A gente sabe de algumas delas, mas eu não vou falar para vocês, você vai ter que ler o livro para poder saber o que acontece ou não. Só que, ainda assim, é muito curioso, porque apesar dela ser a que tem um rumo mais certo na vida, mesmo essa certeza é algo meio duvidoso ali dentro da estrutura deste livro, o que, de certo modo, como eu já disse para vocês, acaba demonstrando todo esse zeitgeist, acaba demonstrando todo esse espírito da época ali, que era uma época cheia de incertezas. O final em aberto aqui das meninas é um final em aberto totalmente diferente daquele do Quarup, que eu comentei lá naquele vídeo sobre o romance do Antônio Calado. Porque lá, apesar de ser um final em aberto, ele tinha uma certeza. O Nando ele tinha certeza de que se ele fosse para a guerrilha, se ele abandonasse a batina, as coisas mudariam. Aquela realidade que ele ficou o romance inteiro tentando combater, ela de certo modo mudaria para melhor. Então, apesar de ser um romance com um final aberto, esse final aberto ele aponta para um direcionamento utópico que já não existe mais aqui. Aqui não existe mais certeza, não tem como você falar assim, ah não, eu vou chegar lá e vou fazer tal. A Lorena não podia falar, ah eu vou fazer tal coisa amanhã e tal. Não, porque toda a relação que ela manteria com esse chão brasileiro acabava aprisionando ela nessa atmosfera turva, assim como aconteceu lá com a Ana Clara. Ela não poderia falar assim, ah eu vou ir e vou me tornar uma modelo famosa, etc, etc, etc. Por quê? Por conta desse ambiente todo. E todo esse ambiente, que era um ambiente extremamente claustrofóbico, extremamente limitador para todas as pessoas, era ainda mais quando a gente pensa no caso do sexo feminino. Porque além de toda essa contenção própria do período ditatorial, ainda há todos esses limites históricos, políticos, sociais e ideológicos que sempre foram impostos e continuam sendo as pessoas do sexo feminino. Então veja que o que a gente pode observar aqui nesse livro é justamente esse esmaecimento da utopia. Quando eu fui lá, peguei lá desde o Vidas Secas, aí eu vim
pro Quarupi, depois o Bar Dom Juan, depois o Reflexos do Baile, depois o... como é o nome? O Sempre Viva, agora As Meninas. Todos esses romances, eles mostram um decaimento da utopia rumo à distopia que a gente vai ver lá. Com o Zero, do Inácio de Loyola Brandão, e com o Não Verás País Nenhum, também deste mesmo autor. Então veja aqui, o que eu tentei mostrar nesse vídeo aqui para vocês foi as maneiras com as quais a Lígia Fagundes Telles conseguiu estruturar um romance que de certo modo nos mostra ficcionalmente, literariamente, esteticamente, quais eram os limites impostos por aquela condição social dessas personagens, mas também pela condição do gênero feminino, do sexo e do gênero feminino, que também são condições que vêm atreladas ali a várias limitações que, como eu disse no início desse vídeo, acabam fugindo ao aspecto físico dessas personagens e dessas pessoas, certo? É isso, então com esse livro eu acabo, de certo modo, dando espaço, com esse vídeo eu acabo, de certo modo, complementando aquilo que eu já havia dito lá no vídeo sobre uma aprendizagem dessa questão toda do feminino e de como o feminino lida com a censura de maneira a burlá-la. E uma coisa muito interessante é que esse livro aqui, ele, como a maioria dos livros, ele passou lá pelo censor, só que eu li uma entrevista em que a Lígia Fagundes Telles disse que o censor leu até a página 40 ou coisa do tipo. Só que aí, como ele não estava entendendo nada, ele falou assim, ninguém vai ler essa porcaria, pode publicar. E foi por isso que ninguém descobriu a tempo aqui a questão desse relato verídico da tortura que ela insere aqui nesse romance. Certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.